O triângulo representa sabidamente um dos símbolos mais notórios e importantes que existem. Destaca-se na geometria plana e espacial, na teologia e na arquitetura, além de se manifestar na natureza sob inúmeros aspectos, podendo-se aferir-se da mesma forma pela análise das fases do tempo, e por decorrência da própria existência das coisas, e também das dimensões naturais pela chamada tridimensionalidade. Não obstante, seria possível encontrar, por detrás de todas essas eloquentes realidades, chaves ainda mais radicais para explicar o poder original e criador desta forma. É o que vamos tratar de verificar então no presente trabalho. Esta abordagem será basicamente geométrica, contudo, e reservaremos outros trabalhos para tratar oportunamente da tríade enquanto energias e, naturalmente, de organização do tempo também. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Um dos traços mais marcantes do triângulo é a sua primordialidade na geometria plana, por se tratar da primeira forma geométrica angular existente. Este fato quase seria suficiente para dizer que no triângulo a realidade ou a manifestação das coisas avançam decisivamente, saindo do plano das abstrações. É por essa razão que denominamos ao triângulo de o grande tijolo do universo, isto é, a base sobre a qual todas as coisas estão efetivamente construídas. Logo, na geometria espacial, o triângulo constitui as faces de nada menos que de 3 dentre os 5 sólidos regulares existentes. E se formos compor uma sequência em termos de números de ângulos dos sólidos, veremos que os de faces triangulares também intercalam perfeitamente o conjunto, algo como se estivessem de algum modo realmente na base de tudo, dos ritmos e ciclos das coisas. E com isto, o triângulo também está representado nos 3 grupos na soma de valores de ângulos, o 12, o 24 e o 60. Na maçonaria, se relaciona com efeito o triângulo diretamente ao grande arquiteto do universo. E da esfera da geometria espacial, saltamos diretamente, pois, para as 3 dimensões do espaço, onde as coisas têm a sua completa manifestação física, constituindo-se de largura, altura e profundidade, destacando-se naturalmente, então, esta última. Com relação à arquitetura, onde o triângulo ocupa um papel bastante natural no teto dos edifícios, ostentando então todo um simbolismo de síntese e elevação, ele se destacou excepcionalmente na construção das pirâmides. O triângulo adquiriu proeminência na raça ária por se tratar esta da terceira raça da Ronda atual, começada pela raça lemuriana e seguida pela Atlante. Isto implica, pois, que esta raça possui rigorosamente 3 iniciações em si, ainda que suas hierarquias possam ultrapassar um tanto este quadro. Não obstante, os trabalhos completos da iniciação empregam didaticamente a miúde os subciclos dessas energias, daí se observar sistemas de 6 ou até 9 graus. E uma das explicações para a grande valorização da pirâmide nesta raça, em detrimento aparente de outras formas sagradas, seria justamente porque o octaedro seria o terceiro sólido com mais ângulos da série, conforme vimos mais acima. Além do elemento correlato na classificação de Platão ser o ar, comumente relacionado ao plano mental que rege esta raça. Embora o tempo seja hoje considerado como a 4ª dimensão da física, por muito tempo ele foi mesmo relacionado aos 3 tempos passado, presente e futuro,
para simbolizar o ciclo natural das coisas. Por isso, por vezes se relacionou também deidades a todos estes tempos, como forma de atribuir uma sabedoria especial ao trato de cada uma das suas fases. No entanto, sempre se teve também muito presente a importância filosófica de uma quarta condição misteriosa e interna descrita como eternidade, como forma de buscar escapar às próprias vicissitudes do tempo. Ainda nesses termos, o uso de calendários tríplices de diferentes grandezas é comum nas tradições, com destaque para o mês de 30 dias estabelecido pelos egípcios. Tem-se as 3 idades divinas de Joaquim de Fiore e outras tantas formas de agrupar ciclos de maneira ternária. Já numa acepção universal de síntese das coisas, existe a grande tríade chinesa composta por céu, terra e homem, e a qual René Guénon dedicou uma obra completa. Algo nesta linha também haveria a sinarquia de Saint-Yves d'Alvendre, como um modelo social orgânico e tradicional de alcance holístico ou universal, contemplando corpo, alma e espírito. Naturalmente, não vamos, porém, explorar aqui as diferentes tríades, trindades ou ternários existentes nas diversas tradições espirituais. Apenas mencionamos algumas para fins de exemplificação, pois o nosso foco central é de teor mais propriamente geométrico, como vimos. Posto isto, passemos então para a análise daqueles que seriam os próprios fundamentos cósmicos ou arquetípicos primeiros da triangularidade. Sucede que toda a evolução cósmica está baseada na prática da organização da circunferência. O próprio espaço se organiza nesses termos, por assim dizer, para gerar as estrelas, as constelações e as galáxias. E quando falamos da circunferência, devemos tratar do seu diâmetro, e, em decorrência, também do valor de π. De modo que a medida de π também se apresenta da mesma forma universalmente dominante na construção das coisas, como uma verdadeira grande chave universal para alavancar a própria organização do cosmos. Ora, a única geometria diretamente decorrente do valor 3,14 do π é mesmo o próprio triângulo, de modo que π resulta também, enquanto triangularidade, como o primeiro fator de organização do universo, ou da construção dos elementos do espaço até então vazio de formas. Podemos dizer, então, que o π determina o próprio ritmo ternário das coisas, os seus ciclos, portanto, com começo, meio e fim. No valor de π se acharia, pois, o próprio mistério da criação, tal como da preservação e da transformação das coisas. A energia do triângulo apresenta grande influência na evolução do nosso planeta e de outras esferas cósmicas. A sua base incide sobre a zona centro-hemisférica geradora das manchas solares no Sol, e na Terra produz da mesma forma vórtices atmosféricos como furacões e as grandes correntes marítimas centrais. No plano da cultura, esta geometria também influencia poderosamente porque a mesma zona está relacionada ao sagrado na cultura, na forma de mitos como os de Shambhala, razão pela qual nascem ali os avatares, sendo também onde surgiu a civilização há cerca de 5.000 anos ao longo do Velho Mundo, entre outros importantes centros sagrados e culturais ao redor do planeta. Contudo, as outras faces deste triângulo também têm a sua importância, e não casualmente sua imagem evoca as duas grandes ondas ou oscilações do eixo planetário ao longo do grande ano de Platão, que correspondem aos ciclos de Manvantara e de Pralaya, responsáveis pelos grandes movimentos duais da evolução. O curso do eixo polar determina a própria evolução espiritual e civilizatória do nosso planeta. Tratemos então de dividir agora o grande ano de Platão pelo valor de π. Uma divisão simples mostraria o valor de 8,6 mil anos por setor, mas que poderíamos arredondar para 9, exaltando assim este numeral como um ciclo especialmente relacionado ao ternário cósmico, até por representar o próprio quadrado de 3, e por mais misterioso que possa soar um grande ciclo dessa natureza. Adiante voltaremos todavia ao assunto.
Não obstante, esta repartição do tempo será melhor reconhecida quando aplicada aos arcos do grande ano, em função das próprias características específicas de cada um destes arcos cósmicos. E a bem da verdade, a observância destes ciclos, também chamados de grandes anos persas, era amplamente praticada na antiguidade, porque também daria lugar aos importantes conceitos hindus já citados de Manvantara e Pralaya, ou dia e noite de Brahma. Aqui, as divisões de Pi já se reduzem então à metade, ou 4,3 mil anos, que é uma cifra mais familiar aos estudiosos da doutrina hindu do Manvantara, conformando, porém, ainda melhor as antigas eras caldaicas, as quais já possuíam também uma divisão interna para sinalizar as polaridades dos ciclos, que naturalmente se acirram à medida em que os ciclos aumentam de extensão, determinando assim um período mais espiritual e outro mais material. Bases então para as chamadas idades metálicas do mundo, de ouro, prata, bronze e ferro. Ensejando tal coisa com que, no período grego, estas eras sofressem uma última divisão, originando as eras zodiacais de 2160 anos e, a partir dali, os 12 signos hoje conhecidos de todos. Muitas outras manifestações cósmicas podem ser observadas deste princípio no universo. Vista como cone, por exemplo, a triangularidade exerce uma grande influência na estruturação das coisas, atuando sobre a própria determinação das elipses orbitais e outras. Com efeito, o princípio cônico é dos mais importantes do universo na medida em que também constitui os vórtices em geral, sejam eles sutis ou físicos. Contudo, a força da triangularidade avança também para questões ainda mais insuspeitas. Júpiter, por exemplo, monitora os asteroides que adentram no sistema solar, atraindo-os para dentro da sua poderosa órbita, e mediante a suprema força magnética desta geometria triangular, naquilo que também é conhecido como os pontos de Lagrange-Jovianos. E para isto, o gigante gasoso também usa, na verdade, o espaço da metade de π, ou o raio da circunferência, para se posicionar, até em função da necessidade de implementar simetrias ao triângulo. De modo que toca anexar naturalmente neste complexo de energias a importante evolução da Hexade e seus ciclos, cuja influência no universo é da mesma maneira sempre muito importante, como se observa pelo papel do setenário na evolução e na organização das coisas. No próprio arco-íris, que refrata a estrutura interna da luz, vemos da mesma forma esta dupla realidade atuando conjuntamente a partir dos cristais da natureza. Também Saturno ostenta a sua famosa coroa hexagonal, sendo que, com Júpiter, estes são os dois grandes planetas setenários do Sistema Solar, especialmente no plano da astrologia ou dos ciclos simbólicos da evolução e da completação das coisas.